Boa noite na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, um ótimo dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, conforme a hora que você vai ver esta pequena reflexão aqui que eu parei um minuto para trazer para vocês. Eu acabei de chegar da igreja agora e o Senhor ele pôs no meu coração de estar trazendo essa pequena reflexão. Prometo ser breve, não quero passar dos 5 minutos, mas porém quem fala é Deus. Essa reflexão está no Evangelho de Mateus capítulo 27, e apenas o verso 46. Se fosse para dar um título para essa palavra, eu daria o título: Por que Deus abandonou o seu Filho na cruz do Calvário? Por que será, hein? Vamos ver na palavra do Senhor, prometo ser breve. Versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é em aramaico. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou seu Filho na cruz do Calvário? Por causa de uma palavra que está no livro de Isaías, quando ele diz que os nossos pecados é o que faz separação entre Deus e o homem. Você pode me perguntar, mas irmão Sérgio, Jesus é santo, ele não peca, ele não tem pecado algum. Como que o pecado separou Deus de Jesus? Como? Porque ele se vestiu dos nossos pecados. Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e aquele castigo era para nós, por causa do nosso pecado. Os nossos pecados estavam sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se fez pecador em nosso lugar. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa que alguém poderia ser condenado. E aquela morte, aquele castigo que nos traz a paz, era nosso. Ele tomou sobre si as nossas dores. Por isso que é como se houvesse um véu, é como se o pecado pusesse um véu em Jesus, impedindo do próprio Deus lhe enxergar. E é exatamente isso que o pecado faz. Quando pecamos e não pedimos perdão, não nos arrependemos e voltamos para o caminho que Deus ele quer que nós trilhe, este pecado vai pondo um véu sobre nós. E de imediato parece que não surte efeito nenhum. De imediato parece que está tudo bem. Parece que Deus não viu e está tudo bem, está tudo certo. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele é santo, ele não habita em templo sujo. Ainda que o Espírito Santo ele não saia da pessoa no momento em que ele peca, mas se o homem continuar pecando, o Espírito Santo ele não pode permanecer em um ambiente sujo. O Espírito Santo ele não sai da pessoa no momento que ele peca. Por quê? Porque o Espírito Santo que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem, ao pecar, o Espírito Santo já sair, quem vai convencer o homem do seu pecado? Então o Espírito Santo fica uma vez: filho, não faça isso. Ele faz. Segunda vez: filho, não faça.
aquela voz vai ficando cada vez mais fraca, é a voz do Espírito Santo. Até chega um tempo que Deus, ele larga o homem e deixa as suas próprias paixões. Isso Paulo vai nos deixar bem claro. Mas sabe, lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus, ele ora, ele clama a Deus e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice que Jesus estava falando? Aquele é o cálice da ira de Deus. Mas o que tem nesse cálice? São os nossos pecados. Aquele cálice, quem tinha que beber éramos nós, pecadores. Éramos nós, pecadores. Mas Jesus, ele veio com essa missão. Jesus, ele veio com essa missão, mas se aproximando do momento de cumprir essa missão, ele temeu. A palavra de Deus diz que ele orava e o seu suor se transformava em gotas de sangue. E ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Os nossos pecados que estavam contidos naquele cálice. Mas depois ele voltou atrás e disse: mas que todavia seja feita a tua vontade. E ele bebeu esse cálice, o cálice contido toda a imundícia da humanidade. Eu acho que em alguma das minhas pregações aqui no meu canal, eu falo sobre o cálice da ira de Deus, mais detalhado. Aqui é apenas uma reflexão que o Senhor, ele pôs no meu coração, para mim estar passando agora, e eu não poderia deixar para depois. Eu acabei de chegar, mas eu estou gravando isso para apenas como um recado de Deus, uma reflexão, mas um alerta de Deus. Porque Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, ele bebeu o cálice da ira de Deus que era para ser derramado sobre nós. Naquele momento, na cruz do Calvário, ele tomando esse cálice, ele zerou a nossa conta. Ele zerou a nossa conta. O cálice foi totalmente esvaziado, foi limpo. E isso se dá no momento em que aceitamos a Jesus, levantamos as nossas mãos cansadas e aceitamos a Jesus. A nossa conta, ela é zerada. O nosso cálice, ele é limpo. Mas por que vemos aqui em Apocalipse, muitos anos depois, as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra? Por que vemos isso? Se Jesus ele já tinha zerado essa conta. Jesus, ele já tinha tomado aquele cálice. Por que vemos em Apocalipse esse cálice sendo derramado? Imagina que todos nós temos um cálice. Temos um cálice. E a palavra de Deus vai nos dizer que o pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você atribui a Satanás aqui uma obra que é feita pelo Espírito Santo. Mas há um outro pecado também que não é perdoado. É quando o cálice da ira de Deus é cheio. Quando o cálice da ira de Deus é cheio. Imagina que todos nós temos um cálice. Nós pecamos a vida inteira, esse cálice vai enchendo. No momento em que aceitamos a Jesus, esse cálice ele é derramado, não sobre nós, mas esse cálice ele é limpo, a nossa conta é zerada. No decorrer do tempo nós vamos pecando. Irmão, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Verdade, verdadeiramente é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você está entendendo?
Então, nem todos aqueles que estão dentro da casa de Deus estão verdadeiramente firmados em Cristo Jesus, para que não haja nenhuma condenação sobre ele. Então, ao pecar, mesmo já depois de ter aceitado Jesus, ao pecar, esse cálice vai enchendo. Cada pecado, imagine que vai caindo uma gota dentro daquele cálice e vai se enchendo. Chega um momento que Deus, ele larga as nossas próprias paixões, os nossos próprios desejos. Diz a palavra do Senhor, e quando aquele cálice é cheio, ele é derramado sobre nós. Então, o Senhor, ele está nos dando mais uma chance de zerar a nossa conta, de alimpar este cálice. Você que está me ouvindo hoje, você que está me ouvindo agora, talvez você diz que não tem mais jeito para você, você já pecou demais. Você está ouvindo isso e dizendo, o meu cálice já está, o Senhor já está cheio da minha abominação, do meu pecado. O meu cálice já está na hora de ser derramado sobre mim e eu não tenho forças de voltar. Você pode até estar dentro da igreja, você prega, você louva, você toca, você canta, você faz de tudo, mas você sabe que lá no fundo tem algo que não está agradando a Deus. Você sabe que isso vai impedir você de subir. E você sabe que Deus, a ira do Senhor já está sobre você. Nessa noite, nesse momento, o Senhor, ele te dá uma chance. Ele te dá uma chance de zerar a sua conta novamente. Se arrepende. A Bíblia diz que aquele que não tem condenação para aquele que arrepende e deixa o pecado. Quando o Senhor Jesus, ele perdoou aquela mulher pega em adultério, ele disse, vai, mas não peques mais. E o Senhor, ele está dando mais uma chance para nós nesta noite. Ele está dizendo, vai, mas não peques mais. Pelo menos neste mesmo pecado, porque nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Aquele que diz que não há pecado nele, este já pecou, diz a palavra do Senhor. Mas que nós não venha cair no nosso mesmo erro todos os dias, que a cada dia nós possamos ser melhor do que o dia anterior. Amém? Que Deus venha abençoar a todos. E este foi o verdadeiro motivo, porque Jesus, ele se sentiu desamparado na cruz do Calvário. Clamando, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Por isso que Jesus, ele se sentiu desamparado, porque os nossos pecados é que faz divisão entre o homem e Deus. E na cruz do Calvário, Jesus, ele estava vestido dos nossos pecados. Por isso que fez divisão e separação entre Jesus e Deus. Mas no momento em que os nossos pecados foram expiados e o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, foi derramado naquela cruz, o seu sacrifício foi aceito. O seu sacrifício foi aceito, os nossos pecados perdoados e tirados de sobre Jesus. Aí Deus, ele pôde novamente ver a face do seu Filho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu falei que era 5 minutos, já vai em mais de 14 minutos. Mas eu creio que esta palavra vai falar contigo. Amém? Que Deus abençoe e fica todos na paz do Senhor Jesus.